Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 15. E dentro desse texto eu quero falar sobre identidade e humildade. Nós vamos entender uma série de verdades de Deus profundas sobre a nossa existência, o nosso sentido de viver, o significado disso. E onde é que isso tudo termina? E não há exemplo perfeito, humanamente falando, espiritualmente falando, moralmente falando, e de qualquer outro ângulo falando, senão o de Jesus, o Filho de Deus. Jesus não é o exemplo para alguma coisa, ele é exemplo para tudo. Para tudo. Em como agradar a Deus, para tudo, em como glorificar a Deus, em como honrar ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de 1 a 15. Eu vou ler naquele texto em tela, e vocês vão acompanhando aí na tela também. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos, as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Até aqui a palavra do Senhor. Sentados como estão, recebam com fé a exposição da palavra do Senhor nesse texto. Evangelho de João, capítulo de número 13. O Evangelho de João é um evangelho singular. O Evangelho de João ele tem um caráter universal. Talvez na sequência dos 4 evangelhos, é o evangelho que mais se distingue. É um evangelho que não aborda a genealogia de Jesus e não vai focar em tantos dos seus feitos. Mas o Evangelho de João ele é apresentado como uma tese. No capítulo 20, verso 30, é colocado isso. João traz o registro assim: ora, tantos outros milagres Jesus fez
na presença de seus discípulos. Estes, porém, os que estão escritos em todo o Evangelho de João, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e crendo tenhais vida em seu nome. É isso aqui a defesa de João quanto ao Evangelho inteiro que ele apresenta. Mas nós vamos observar que, além dos 7 milagres listados no Evangelho de João, há também 7 afirmações de Jesus a respeito dele, onde ele se apresenta em caráter de eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a luz do mundo. Mas o Evangelho de João também apresenta uma tensão escatológica muito interessante, porque o tempo inteiro no Evangelho de João você vai observar Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Tentaram torná-lo rei, ele fugiu no meio da multidão e disse: ainda não é chegada a minha hora. Ele, conversando com a samaritana, disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a gente até pensa: acabou a tensão que o evangelista vai apresentando de que é chegada a minha hora. Mas ainda não. No primeiro milagre de Jesus, ele diz: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus começa dizendo, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora. Agora chegou a hora. E que hora é essa? A hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E esse capítulo 13 deixa bem claro. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e ter com o Pai, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Se você entendeu bem todo o livro, todo o Evangelho de João, você vai perceber que desse dia que Jesus falou isso, para frente, contar-se-á 7 dias até a sua morte de cruz. E essa expressão, sabendo Jesus, no grego é tomando consciência do que já se sabe. Então ele já sabia, mas ele fez questão de, tomado nessa consciência, informar a todos. E a pergunta que me cabe aqui, junto a vocês, para refletir sobre identidade e humildade, é a seguinte: se você sabe que em 7 dias vai morrer, o que você faria de diferente? A sentença de morte é lavrada contra você. Daqui a 7 dias é a data da sua morte. O que você faria diferente? É uma pergunta retórica para fazer você refletir a vida que até aqui você tem vivido. Alguém já disse sabiamente que 2 são os dias mais importantes da vida do ser humano. O primeiro dia é o dia em que ele nasce. O segundo dia é o dia em que ele descobre para quê. Se você só nasceu e até hoje não sabe para o que nasceu, você está precisando nascer de novo. Se você só nasceu, mas não sabe para o que nasceu, você está perdido. Você está no escuro. Você não sabe de onde veio, não sabe onde está e nem sabe para onde vai. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um verdadeiro eu sou. E essa não é a pergunta da ontologia? Quem sou eu? Quem eu sou? E você não pode responder essa pergunta sobre quem é você sem saber para o que você nasceu,
de onde você veio e nem para onde você vai. E acredite, tem gente que só nasceu, mas até hoje não sabe por que existe. Não sabe para o que está vivendo, qual a finalidade da vida. E aí alguém também sabiamente disse que essa é a grande ironia da vida. O ser humano trabalha uma vida inteira para adquirir o dinheiro. Quando adquire, perde a saúde. Gasta todo o dinheiro para buscar de volta a saúde. E aí, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Miles Monroe também disse que existe algo pior do que a morte. Você me perguntaria o quê? E eu te responderia: viver uma vida sem propósito. Isso é pior do que a morte. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. E aí é fácil você se deprimir. É fácil você se perder. É fácil você se enclausurar. É fácil você se prender a uma vida de amargura e se tornar refém de suas carências. É fácil você se desconfigurar. Aí alguns resolvem abraçar filosofias diversas de vida. Alguns resolvem viver de maneira antropocêntrica, onde tudo deva girar em torno delas mesmas. E vivem de maneira egocêntrica, onde tudo deva girar em torno delas, para elas e por causa delas. As pessoas se tornam carentes, necessitadas de atenção, do carinho, do afago. Algumas resolvem se vender, comprometendo o seu caráter, comprometendo a sua moral. E aí você vai ver anedotas na vida. Garotinha vendendo virgindade. E aparecendo loucos para pagar por isso. Eu estou falando coisas sem nexo? Aparece pessoas se trancafiando dentro de uma casa com várias outras pessoas, celebrando a avareza. E uma multidão de milhões torcendo pela rivalidade das coisas que acontecem ali dentro. Escute. Há uma arma que o diabo está usando nesta geração e ele está conseguindo êxito e ele está usando essa arma com muita eficiência. O nome dessa arma chama-se distração. O diabo está te entupindo de entretenimento. Você se prende facilmente a horas numa rede social, mas não consegue ter prazer em 20 minutos de oração na presença do Senhor. Não consegue se deleitar nas Escrituras, que é o manual da vida eterna que Deus colocou para você melhor entender a vida eterna que você comporta. O diabo te entope de um monte de coisas. Tem gente que como Julius, tem 5 empregos. Tem gente que, madrugada dentro, para concurso, para uma faculdade, mas não tem o mesmo prazer para se dedicar ao Senhor. Paul Washer fez algumas perguntas para confrontar mentes e levá-las à reflexão. Se o que você entrega a Deus, você entregasse ao seu patrão, você continuaria empregado? O que você entrega para Deus, se você entregasse para o seu marido, você continuaria casada? O que você entrega para Deus, se você entregasse para o seu filho, ele continuaria filho seu? E essas perguntas têm a finalidade de te fazer entender
Como é que você está tratando a eternidade que está bem aí para você? Meu Deus! Gente, para algumas pessoas, se Jesus voltasse agora, ele estaria atrapalhando o sonho da vida de alguém. Se Jesus voltasse agora, eu não teria conquistado meu primeiro 1 milhão de seguidores, de reais, de inscritos, ou aquele carro do meu sonho, ou aquele casamento. Eu vou para o céu virgem. Não volte agora, Jesus. Está entendendo onde é que o coração dessas pessoas está? Onde estiver o teu coração, aí estará o teu. A Shirley Carvalhais, uma cantora das antigas que ainda está aí, veterana. Ela diz: achei um tesouro pendurado na cruz. Queres saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que trago guardado no meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer o que ele fez. Me deu salvação. Querido, Jesus sabe que vai morrer. E em 7 dias, ele sabe que é chegado o dia da sua morte. E sabe o que ele fez? Como havia amado os seus, amou-os até o fim. Aí você vai dizer: mas os discípulos de Jesus foram adquiridos a partir dos seus 31, 32 anos. Jesus não chegou a discipular em 3 anos os seus 12. Mas você não tem ideia. Jesus deixa claro na escolha dos 12, não foram vocês. Acho que acabou a pilha aqui. Continua, mas acho que acabou aqui. Jesus disse: não foram vocês quem me escolheu, fui eu quem vos escolhi e vos nomeei. Queridos, antes mesmo de Jesus discipular 12 homens, ele já vinha nos seus planos eternos estabelecendo isso. E eu provo para vocês isso. A humilhação do Filho de Deus não começou quando ele entrou no útero de Maria. Começou na eternidade, quando ele se esvaziou de toda a sua glória. Pleno em glória, se esvaziou. Lá começou a humildade do Filho de Deus. Não é sem propósito que Jesus nasce de uma família de carpinteiros, que lidava com madeira. Madeira sobre a qual ele morreria aos 33 anos. Todos os dias da vida do Filho de Deus, com os pés encaixados na missão de Deus para a vida dele. Todos os dias cheirando madeira, lidando com a madeira, até que aos 33 carregaria a madeira e sobre ela morreria. Jesus nasceu dentro de um propósito vocacional, e cada passo dele, cada passo dado, era passo dentro do destino, eram passos dados dentro da vocação. Jesus nasceu encontrado, permaneceu encontrado e deu a vida encontrada no propósito eterno de Deus para a vida dele. Ele não viveu fora da vocação, não viveu fora do dom, e o tempo inteiro ele teve consciência de tudo o que fazia. Tudo o que Jesus fez, ele fez porque quis fazer, e era propósito do Pai para que ele fizesse. Ele disse: tudo o que eu estou fazendo, eu vi o meu Pai fazer. E sabe onde isso está escrito? No Evangelho de João, que também é conhecido como o Evangelho do íntimo. Se você quer ler o diário de Jesus, leia o Evangelho de João. Ele fala detalhes da eternidade, configurações do Pai. O próprio Pai dá testemunho do Filho. Quando Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho. Já o glorifiquei e o tenho glorificado.
Jesus sabe que vai morrer. E a resposta para a pergunta que eu fiz a começo para você: o que você faria de diferente? Se soubesse que em 7 dias morreria? Alguém poderia dizer: eu faria cartas para os meus filhos, apaixonadinhas cartas para os meus filhos. Eu pensaria em comer algo diferente que eu nunca comi. Eu procuraria viver intensamente esses 7 dias. Mas a grande verdade é que você não faria nada de diferente do que uma vida inteira você andou vivendo. Você não faria nada de diferente do que de uma vida inteira que você foi vivendo. 49 anos vivendo aquilo. Em 7 dias eu morro. O que eu faria de diferente? Nada. Eu vou viver o resultado dos 49 anos, nesses 7 dias. Talvez eu fique mais reflexivo, fazendo balanço sobre tudo que eu vivi, mas nada de diferente. Não há tempo hábil para isso, e você teve uma vida inteira para viver. E agora, no finalzinho dela, o que de diferente você faria? É por isso que aqui eu preciso entender com vocês sobre o ciclo da tolice, que é eu fazer a mesma coisa, aguardando um resultado diferente. Para que você viva algo diferente, você precisa plantar uma semente diferente, para viver uma colheita extraordinariamente diferente. Comece a mudar as ações, se obrigue a mudar, se fira na mudança, promova algo novo. Eu nunca orei 1 hora, ore 1 hora, experimente orar 1 hora. Eu nunca li um livro inteiro da Bíblia, experimente ler esse livro inteiro da Bíblia, se provoque espiritualmente, faça coisas diferentes. Pedro, quando viu Jesus chegar ao seu encontro, vir ao seu encontro, ele disse: algo diferente acontecerá aqui. Pedro disse: se és o Senhor, me mande ir ter contigo. Jesus disse: venha. E Pedro, saindo do barco, andou sobre? Não, a palavra que Jesus liberou. A palavra tornou-se chão debaixo dos pés de Pedro, porque Jesus liberou a palavra. E tudo acontece por meio da... Se você estivesse aqui hoje de manhã, você entenderia melhor o que eu estou falando. Configurados pela palavra. A ciência vai estar disponível na... Vai estar? Então procure no canal da igreja. Aproveita, você que não é inscrito ainda no canal da igreja, faça isso. Se inscreva. Assista as pregações lá. Tem conteúdo abençoador demais lá, para abençoar o seu coração. Aí o que acontece? Pedro andou sobre a palavra. Depois de estar andando no chão da palavra, isso é poderoso. Irmãos, por falar, eu tenho uma pregação só sobre isso. O chão da palavra. Lá em Hebreus 11, verso 8, quando Deus chama Abraão para viver uma história com ele, Abraão saiu em obediência a Deus, sem saber para onde ia, foi. Deus, entre os deuses falsos, porque o pai de Abraão era um fabricador de deuses falsos, Abraão escuta a voz do Deus verdadeiro. Escute aqui, um detalhezinho, um parênteses rapidinho aqui. Sabe por que Abraão me impressiona? Porque ele é o único dos patriarcas que não pede sinal para Deus. Todos os outros pedem sinais, mas Abraão obedece sem pedir sinal. Ouviu a voz de Deus, e ele, vamos? Vamos? Para onde? Não sei, mas ele mandou eu ir, e eu vou. Hebreus 11, verso 8 diz isso, e a palavra diz lá, que ele andou no chão, na terra da promessa, sem saber que era dele, sem saber para onde ia, peregrinou na terra da promessa. Deus prometeu para ele uma terra, ele andava sobre essa terra, e sem saber que fim chegaria, quando chegaria nela, estava andando sobre ela. Deus não vai abrir os teus olhos para entender nada, até que você obedeça na jornada da obediência. Até que você obedeça. Quando Jesus unta os olhos do cego com a saliva em lodo e diz, vá se lavar, lá no tanque de Siloé. O cego foi enviado cego
e se lavando, enxergou. Meu irmão, se você não obedece cegamente para depois enxergar, você não vai entender nada. E o cego obedeceu o cego e depois obedeceu enxergando. Porque Jesus enviou ele 2 vezes. Enviou ele cego para enxergar e depois enviou ele depois de enxergando. Porque Siloé significa o enviado. E Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E lá de Siloé ele foi enviado, agora enxergando. São questões das Escrituras. Entendam bem, queridos. Você não faria nada de diferente nesses 7 dias. Mas Jesus quer que você pense sobre isso. Aí vem o versículo 3 de João 13, que diz: Jesus sabia o que ele tinha recebido do Pai. Sabendo Jesus o que o Pai tinha colocado nas suas mãos, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Observou aqui, muito claramente, a construção da identidade? Presta atenção nisso. Tão importante quanto você nascer, é para o que você nasceu. Jeremias 1, versículo 1. Palavra de Deus ao profeta. Deus está usando Jeremias para falar para Jeremias acerca de Jeremias. Então, Deus está falando ao profeta, para o profeta, a respeito do profeta. Eu vou contar algo engraçado para vocês. Eu desbravei uma igreja, uma sede regional, em Águas Lindas de Goiás, aqui próximo. E cuidando da igreja, Deus batizou com o Espírito Santo uma nova convertida, pastor Arley. E a mulher ficou apaixonada demais por Jesus, e ela orava dentro do quarto dela, em línguas, e aí ela começou a profetizar. E ela profetizou tudo que o coração dela estava desejando e colocando em oração diante de Deus. Aí ela disse: minha serva, Deus usando a boca dela para falar para ela: minha serva, eu vou salvar o teu marido. Minha serva, eu estou usando você para falar com você mesma, de que eu vou curar sua mãe. E também eu vou abrir a porta de emprego para o seu filho, minha serva. Aí ela veio para mim e disse: pastor, eu tive um momento de adoração profunda diante de Deus, lá no meu quarto, e aconteceu de eu ter falado muitas línguas, eu profetizei para mim mesmo, usando eu mesmo, para falar eu para mim mesma. E eu falei: e qual foi o conteúdo da profecia, irmã? Ela foi assim: Deus me disse, e eu estou orando por isso, viu, pastor? E Deus me disse: eu vou salvar o teu marido, eu vou curar a tua mãe, e eu vou abrir a porta de emprego para o seu filho. Pastor, e Deus me usou para falar comigo mesma. Aí vem a pergunta que ela me fez, e eu fiquei pensando: foi de Deus? Aí eu falei assim: ô irmã, quase que eu diria para ela como Elias disse para Eliseu, né? Dura pergunta fizestes, né? Dura pergunta fizestes. Ela: é de Deus, pastor? Aí eu falei: ô irmã, se acontecer, Irmãos, no culto do domingo seguinte, o marido dela se converteu. No mesmo culto, a mãe dela foi curada da dor nas pernas que tinha. E na semana seguinte, o garoto encontrou emprego. Aí eu chamei essa irmã de volta e falei: querida, ora por mim. Eu falei: mulher, tu é profeta demais. Ora por mim. Deus faz essas coisas. Aí Deus usa aqui o profeta Jeremias para falar para Jeremias acerca de Jeremias. Aí eu vou contar algo pessoal. Eu tinha discutido com a minha esposa antes de ir para uma reunião de oração. Aí fomos para a reunião de oração. Chegando lá, eu daria a palavra, como dei, e fomos orar. E eu orando por algumas pessoas e profetizando. Aí Deus me usou em profecia para falar com a minha esposa. Por que a minha esposa acredita demais que eu sou um profeta do Senhor? E se você perguntar para ela: qual é o dom do seu marido? Ela vai dizer: ele faz muita coisa boa, mas ele é um profeta. E eu acredito até por causa disso que eu vou contar agora. Aí, pastor Ali, eu estou lá orando pelas irmãs e fui orar pela minha esposa.
Aí Deus está falando com a minha esposa. Aí Deus fala: filha, eu conheço as dores do seu coração, as grosserias do seu marido para contigo, como ele maltratou o seu coração. E o povo que estava em volta, sabendo que eu sou marido da minha esposa, vendo eu profetizar isso para ela, ixi, Deus está usando ele para desmascarar ele mesmo. Acabou o ministério do profeta. E a minha esposa, ela é muito artista, ela é muito engraçadinha. Aí, irmã, ela chorava e ela gritava: é verdade, Senhor, é verdade, meu Deus. Eu falei: Senhor, ajuda ela a se controlar, porque eu já está constrangido eu entregar essa palavra que eu nem queria estar entregando. Por essas razões e outra, minha esposa fala: meu marido é profeta. Mas, meu irmão, Deus podia usar tantos outros, mas a palavra estava comigo. E aí Deus vai falar com ela, até da discussão que eu tive com ela. Não funciona muito bem esse negócio, né? Mas deu certo demais para minha esposa. Aí Deus usa o profeta Jeremias para falar para Jeremias acerca do futuro, acerca do passado, mas bem passado. Deus volta ao passado de Jeremias ao ponto de, em eternidade ainda. Deus não está falando de Jeremias quando ele é um embriãozinho no útero materno. Deus está falando para Jeremias muito antes dele estar no estágio embrionáriozinho. Quando o espermatozoide guerreiro entra lá, sabe? Já nasce vencedor porque teve que enfrentar um monte de coisa. É antes disso. Olha o que Jeremias 1, verso 5 diz: ainda antes que eu te formasse no útero materno, te conheci. A minha e a sua história é desde a eternidade. Os céus só são lugar de destino, porque também é lugar de origem. Só vai para os céus quem de lá veio. Eu estou todo arrepiado para falar aqui, querido. Estou banhado de graça para falar. Escute, a minha história e a sua história é desde a eternidade. A gente nasce para cumprir uma biografia. E essa biografia é diário particular de Deus para cada um de nós. E sabe quem falou sobre isso? O salmista, no Salmo 139, verso 16. Observe se não é isso que o salmista está dizendo. Os teus olhos viram o meu corpo, a substância ainda informe. E todos os dias da minha vida foram escritos e determinados. O que foram? Escritos e determinados, viu, Gedalias filho? Escritos e determinados quando? Quando nenhum deles existia ainda. É disso que eu estou falando. Eu estou todo configurado na eternidade, irmão. Estou todo ligadinho no fio do céu. A minha história e a sua história é desde lá. O céu só é destino porque é lugar de origem. E Deus está falando para Jeremias: ainda antes que eu te formasse, eu te conheci. As nações te consagrei e te dei por profeta. Antes de Deus planejar o seu nascimento, Ele já planejou o propósito para o seu nascimento. Você está entendendo isso? Você não nasceu para o acaso. Você não nasceu para o melô do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não! É você quem carrega a vida. Dentro de propósitos específicos, objetivos e assertivos na direção de Deus. Antes de você nascer, Deus disse: eu quero um profeta. Manda lá Samuel. Quero um profeta. Manda lá Jeremias. Eu quero um cantor. Aquele ali. Quero uma cantora. Quero um compositor. Antes, quero um médico. Eu quero um advogado. Porque há vocações sagradas, ainda que no meio secular, e a gente precisa entender que é sagrada. Um sapateiro perguntou para Spurgeon como ele faria para glorificar Deus sendo sapateiro. E ele disse: cobre o preço justo e faça com excelência o seu trabalho. Você pode fazer tudo o que você fizer para a glória de Deus.
Sabe por que os seres humanos estão perdidos neles mesmos e procurando se encontrar neles mesmos? Porque eles entendem que foram feitos para eles. Deus não fez você para um fim em você mesmo. Deus fez você para Deus. O salmista vai dizer: o pardal encontrou casa, a andorinha tem ninho, e o homem tem os altares de Deus. Você tem os altares de Deus. No papo da serpente, o diabo logrou o êxito de esvaziar o homem da imortalidade e eternidade, tornando ele efêmero, temporal e mortal. Essa é a consequência do homem ter desobedecido a Deus e ter pecado contra Deus desde o começo. Mas em Jesus, o último Adão, essa história muda e Deus traz a eternidade de volta para o homem. E a eternidade é a eternidade para quem se perde e para quem se salva em Jesus. Porque na cruz de Cristo, eu vejo a cruz configurando salvação para um, condenação para outro. A cruz que salva é a mesma que condena. Mas a gente só fala da que salva. Mas tem uma que condena. Despreze a cruz, faça chacota com a cruz, cuspa na cruz, ignore a cruz de Jesus, e você terá o fim que aquele teve. Mas, enquanto crucificado do lado de Jesus, abraçando a máxima do sofrimento, se arrependa. E se arrependa olhando para Ele. Porque ninguém que se arrepende motivado por outros catalisadores, outras questões motrizes, que não a cruz, não é genuíno esse arrependimento. Eu vou mudar por amor a você. Não vai. Eu vou mudar por amor ao meu marido. Não vai ter sucesso esse arrependimento. Eu vou mudar por amor aos meus filhos, eu vou largar a cachaça. Só 3 dias, daqui a pouco tu vai beber a garrafa inteira. Se o seu arrependimento brotar da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele será duradouro, e você experimentará transformação para a glória de Deus. Não é isso que Jesus disse? Que a palavra deva ser pregada do arrependimento, apontando para a cruz. Agora eu vejo as pessoas pregando um arrependimento que não crucifica o pecador. Aí o pecador, um montão de crente vai desviar dentro da igreja. Um montão de gente perdida dentro da igreja. Hoje de manhã, quem veio de manhã sabe do que eu falei do crente jumento, que tem um monte que eu conheço. Fica pensando que é boi e é jumento. E falei do crente boi. Quem estava aqui hoje de manhã e ouviu falar sobre o crente jumento e o crente boi? E eu falando isso, os irmãos tudo, amém, Senhor, verdade, jumento mesmo. Aí na casa que eu estou hospedado, o rapaz disse assim: rapaz, tu chamou os crentes de jumento e ninguém te quebrou no pau? Eu falei: eu não falei nada, foi a Bíblia que disse. Isaías 1:3 está lá. O boi conhece o possuidor, o jumento é a manjedoura do dono. E o meu povo não me conhece, não me entende. Deus está lamentando. Até o bicho sabe conhecer o dono deles. No caso do boi, quem é dono dele? No caso do jumento, é a manjedoura que ele reconhece como o dono dela, como o dono dele. Mas não é esse o foco. A questão é, Jesus sabe o que o Pai colocou nas suas mãos. Antes de você nascer, Deus deixou claro para o que você deveria nascer. É o que diz João 13, verso 3. Jesus sabia o que o Pai tinha colocado nas suas mãos. Esse é o primeiro ponto. Para responder a pergunta quem eu sou, eu respondo com o que eu sou capaz de fazer. Se lembra quando perguntaram a respeito de Davi? A gente tem um filho de Jessé, o que é que ele faz? Ele é um bom músico. Ele é o filho de Jessé, mas ele é um bom músico. E Deus é com ele. As pessoas vão procurar você pelo que você carrega de Deus. Alguns não sabem nem quem é o seu nome. Não sabem nem qual é o seu nome. Mas sabem o que você sabe fazer.
Rapaz, tem uma costureira ali que costura bem. Qual é o endereço? Onde é? Não diz nem o nome dela, mas sabe que ela costura bem. Não é assim? As pessoas são conhecidas pelo que elas carregam, pelas habilidades que elas desenvolvem. Depois você vai descobrir o nome. Depois vai descobrir quem é o pai de quem, de onde veio. Mas o que ela sabe fazer, isso tornar-se-á notório. Você responde quem eu sou com o que você sabe fazer primeiro. Qual o dom Deus confiou para você? O que você está carregando de Deus? E outra coisa, bem claro. Todo dom que Deus confiou a alguém é para estar a serviço do outro. Sempre. Sempre. A costureira costura para os outros. Para casa. Alguns até dizem, casa de ferreiro, espelho de pau. É sempre para o outro. O dom que Deus confiou a você é para tocar a vida de outras pessoas. E aí a pessoa, quando se desvia, diz assim, chega de pensar nos outros. Agora sou eu. Chega! Agora sou eu! Vou cuidar de mim! Aí se desvia. A onda agora não é as pessoas defenderem o que elas gostam de fazer. Algumas pessoas procuram psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para se desatarem nos embaraços da vida delas. E todos esses vão aconselhar você a fazer o quê? Se revele, se aceite, se descubra, assuma quem você é. Aí você vem para o Evangelho, que o Evangelho diz, morra, morra, negue a si mesmo, tome a tua cruz, todo dia, morra, seja crucificado, morra. Não é você quem vive, é Cristo quem vive, não é você quem importa, é Jesus quem importa. Me ajude aí! Meu irmão, um servo de Deus, uma serva de Deus é conhecido pelo que a vida inteira crucificou. Não é pelo que uma vida inteira desfrutou. A máxima do cristianismo, irmão, não é viva para você, é viva para Deus. Qual foi o insulto final do diabo para Jesus na cruz? Salvou a todos, salve a ti mesmo. Mas Jesus morreu por ele ou morreu por outros? Por outros. Por outros. Você está entendendo que o fim da vida não é como você viveu para você, mas é como você viveu para tocar outras pessoas, para servir outras pessoas? Irmãos, tem um rei nas Escrituras, o rei Ezequias. O camarada teve de Deus mais 15 anos acrescidos. E a palavra diz que ele morreu sem deixar saudade. Você já imaginou uma pessoa morrer sem deixar saudade? E quando ele teve notícia que os filhos foram mortos, ele, boa notícia é essa. O camarada, nesses 15 anos, se perdeu de tal forma que quando ele morre sem deixar saudade. Sabe que uma pessoa morrer sem deixar saudade, você tem que contratar alguém para chorar pelo miserável, porque ninguém em volta tem compaixão para chorar pela partida dele. Foi cedo, foi tarde. Um infeliz desse não tinha nem que viver. Graças a Deus que morreu. Já pensou você ouvir de alguém? Agora, quando alguém generoso que tocou outros a vida inteira morre, é uma multidão que se junta. Oh, meu Deus, por que foi tão cedo? Até quem não conhece está chorando. Tu está chorando por quê? Todo mundo chorando aí. Tu conhecia ele? Não, mas essa história bonita que eu estou ouvindo. Não é assim? Jesus sabia o que o pai tinha colocado nas suas mãos. Jesus sabia que tinha vindo de Deus. O que significa isso? Raízes. Raízes. A minha identidade diz respeito não só ao que eu faço, mas de onde eu estou vindo. Jesus estava vindo de Deus. Ele sabia que vinha de Deus. Quando tu não sabe o que tem, tu também não sabe de onde está vindo.
E quando tu não sabe de onde está vindo, tu não sabe onde está e nem para onde vai. Você está perdido mesmo. Mas não era o caso de Jesus. Ele sabia o que carregava e sabia de onde tinha vindo. Ele tinha vindo de Deus. Você tem um pai. Você tem um lugar de origem. Você tem um lugar de raiz. Você tem uma história. Você tem um passado. Você tem diante dele coisas poderosas que foram construídas aí. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele se lembrou que sempre que vinha o leão e o urso, ele os matava. É com base no que Deus já fez em você, que você continua enfrentando os seus desafios. Lugar de origem. Valorize de onde você está vindo. Eu sou um cearense de nascimento, que fiquei até os 11, 12 na Bahia, e vim aos 13 para Brasília. Quase 30 anos de Brasília, estou morando agora uns 4 anos em Curitiba. Mas eu não vim desses lugares, eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu tenho certeza que eu vim de lá. Eu tive algumas experiências marcantes da parte de Deus, pastor Arley. As amígdalas infeccionadas, uma crise terrível de sinusite, gripado, corpo inflamado, até o vento batendo na pele, comunicava dor, trazia dor. Tudo tão difícil. Sem dinheiro para remédio, fui tomar uma Bezetacil numa farmácia de um amigo. Sendo alérgico à penicilina, tive uma sequência de desmaios. Era para que eu tivesse tido um choque anafilático. Mas na sequência de desmaios, eu fui na eternidade. Fui lá, irmãos. Quem disse que eu queria voltar? Mas não queria mesmo. Fui lá. Tem coisas que eu não posso contar, mas aquilo que me é permitido fica fresco na memória. E quando eu chego e quando eu vou acessar coisas que ainda estão na cabeça, a boca trava para não dizer e tem um negócio muito bonito. E toda vez que eu falo dessa experiência, eu sinto de novo o ambiente da eternidade. Eu era o último da fila, todo vestido de branco, e rumando a uma direção onde o que me aguardava era tão fino, que era como uma folha, assim. E eu observava que o lugar que media todos, aqui o chão nivela todos, não é? Ninguém é mais profundo, o chão está aqui nivelando, não é isso? No lugar onde eu estava, no espaço aqui, era chão. E os pés eram livres. Ninguém tinha uma cabeça maior que a outra. Ninguém era maior que ninguém. As pessoas eram maiores para baixo, não era para cima. E eu era o último da fila. E eu observava que a pele das pessoas eram como se fosse raiz de árvore. E transparente, eu percebia, não era sangue aquilo. Roupas luminosas. Que coisa tão linda. Eu era o último da fila. Eu olhei para trás, ninguém, para frente, aquela multidão. Quando eu volto do desmaio, estou lá amarelão, as unhas amarelas, sem sangue algum, fedendo alho, cheirando álcool. Colocaram sal na língua. Desmaiei segunda vez e dessa vez demorei um pouco mais no desmaio. E eu gostei disso. Tiraram a minha esposa da sala, eu só tinha o primeiro filho, David, e ela achava que iria ficar viúva. E eu estava torcendo para que isso acontecesse. Porque o que eu estava vivendo não se compara com nada de muito bom que acontecerá ou já aconteceu até aqui. E no segundo desmaio, irmão, aí tem revelação profunda. Tinha um anjo na porta da entrada daquele acesso. Tinha um anjo, um guardião ali. E ele colocava um bolinho na minha boca.
E sabe, todos os frutos do Espírito estavam naquele déficit. Tinha alguns que a coluna estava 30%. Acho que a longanimidade estava abaixo de 0, uns 3. Estava ali a fé, uns 10, 5%. Sabe, cada coluna do fruto do Espírito estava ali no percentual. Quando o anjo me deu aquele pãozinho, que era o formato como se fosse de uma moeda, uma hóstiazinha. E eu olhando para aquilo, me lembrava do deserto de Israel. E o maná dos anjos, falei, eu estou comendo maná. Quando eu comi aquilo, tudo que estava em porcentagem, 100%. E eu assumi o formato para entrar na porta. Meu Deus. Escuta isso, pastor Arlen. Irmãos, quando eu entro, tem um outro anjo para receber, depois desse acesso, assume o formato da porta, fineza para passar na porta. Irmão, o caminho apertado, não é o que a palavra diz? A porta é estreita e o caminho é apertado. É um afunilamento mesmo. Do outro lado, tem um outro anjo para me receber, e quando esse anjo me recebe, ele me dirige a um lugar com pessoas que estavam como eu, quase mortas. No caso delas, elas já estavam mortas, eu estava quase chegando lá. Com as mãos dadas, cantando o hino do Cordeiro em língua estranha. Como eu tinha praticado pouco falar em línguas aqui, eu não estava conseguindo cantar o hino do Cordeiro na fluência em línguas estranhas que eles cantavam lá. Irmão, e eu lá, pensando nessa dimensão aqui, e entendendo que mais real é lá o que eu estava vivendo, e isso aqui é que é fumaça. Isso aqui é que é instável. Hebreus 11:3 diz que pela fé, os mundos que existem passaram a existir daquilo que não se vê. De maneira que o que não se vê é real e eterno, e não isso aqui que se vê. Há uma realidade de eternidade que é muito escondida ao entendimento das pessoas, e só num lugar muito vulnerável de dor e sofrimento, para você acessar um lugar desse. E é Deus quem permite experiências assim. Irmãos, eu com as mãozinhas dadas, o pessoal tinha um anjo regente ensaiando o hino do Cordeiro em línguas para o povo. E eu sem saber, estava lá, em línguas, cantando o hino do Cordeiro. E lembrando que eu não estava com aquela fluência dos demais, porque eu tinha praticado pouco falar em línguas aqui. Você que fala em línguas, fale línguas. Pratique línguas. Pratique. Faça a oração em línguas. Se não faz ainda, busque em Deus a capacidade para isso, meu irmão, porque é extraordinário, é bom demais, meu Deus do céu. E eu estava lá cantando em línguas. Irmão, nesse lugar, a boca só se abre para cantar, nessa dimensão de glória que eu estava. Quando o anjo queria comunicar alguma coisa, a testa encarava a testa. A conversa era de testa para testa, mas a boca aberta para louvar. E o que estava programado para que eu vivesse com todos que ali estavam? Depois de aprender o hino, de ensaiar o hino do Cordeiro, porque já estava, todos já sabiam. Depois que cantasse o hino do Cordeiro, em filinha indiana, tomaríamos um banho no mar que era como de cristal. Ao tomar o banho nesse mar como de cristal, receberíamos uma pedrinha branca com um nome diferente do que tínhamos aqui. Essa pedrinha, ela te dava acesso a um aposento que também na porta tinha o seu novo nome. Você descansava ali uns 30, 40 minutinhos de eternidade, que deve ser uma vida inteira aqui. Descansava um tempinho, porque quando você se despertasse, já teria uma veste festiva para você ocupar uma mesa onde o Cordeiro chegaria para te servir, e ele seria recebido com o cântico que você tinha acabado de ensaiar. E quando todos vão se organizando em filinha, o anjo olha para mim e diz: você não. Eu gritei: não, já acordei aqui. 4 dias com ânsia de vômito, sem doença alguma no corpo, e chorando todo esse tempo com saudade da eternidade.
Eu posso dizer acertadamente que eu fui no meu futuro, voltei para o meu passado, para cumprir o propósito que Deus tem através de mim de tocar outras pessoas. E eu posso dizer acertadamente para vocês que a eternidade é bem aí, bem aí. E essas coisas que eu estou te contando ficaram imprimidas na minha alma de tal forma que eu não me esqueço disso. Eu vou ter um novo nome. Eu vou cantar o hino ao Cordeiro. Eu tenho um aposento. E as sensações que eu vivia na eternidade era que aqui era um campo de batalha, para eu vencer em missão e voltar para o lugar de onde eu tinha vindo. Por isso eu entendo demais que os céus é lugar de destino, porque também é lugar de origem. Nós estamos aqui peregrinando em terra estranha, a nossa pátria é os céus, o nosso lugar é os céus, nós viemos de lá e para lá voltaremos, nós não somos daqui, Jesus disse isso. Você quer ser gay? Você quer ser gay? Quer ser adúltero? Quer ficar no pecado aqui? Quer ir para o inferno? Quer ir para qualquer outro lugar? É porque você não é de lá. É porque você não conheceu. Não tem as configurações da eternidade em você. Irmão, lá nos céus não entra pecado. Lá nos céus não vai entrar nada do que o diabo imprimiu na natureza caída do homem, dentro das suas consequências de rebeldia e desdobramentos de arrogância e estupidez e altivez de espírito. Onde o homem, na dissimulação do seu pecado, chega a dizer: eu tenho orgulho de ser o que a minha natureza pecaminosa impôs a mim que eu fosse, perdido de Deus. Você está louco? E por estar louco, diz Isaías que nem o louco errará o caminho que conduz ao céu. Quando Jesus quer salvar, até louco ele salva. Jesus, irmãos dos céus, o que tem, de onde veio? E para onde vou? Tudo isso responde à pergunta quem eu sou. O que tenho, de onde vim, para onde vou é prestação de contas. E na prestação de contas que compõe a identidade, responder quem eu sou, o que tenho, de onde vim, e para Deus quando eu volto. Isso tudo é identidade. Prestação de contas. Até as nossas boas obras vão estar subjugadas a juízo. Se até as boas obras serão julgadas, imagine as más obras. Porque tem gente que faz uma boa obra com motivações espúrias no coração. Essa mulher já dorme no Senhor. Mas eu me lembro que numa necessidade bem específica e bem sofrida, eu recebi uma oferta de uma irmã, que ela disse o valor da nota e disse: está aqui, veja com que vai gastar, viu? Não é todo dia que alguém te dá isso aqui não. Aí eu olhei para a irmã assim e pensei até rasgar o dinheiro. Mas não vou rasgar não, porque eu não sou doido e a minha necessidade depende disso aqui. Mas eu olhei para ela e falei: Deus, por que ela está me maltratando, fazendo assim? Irmão, não saiba a sua esquerda o que fez a sua direita. Não é isso? Em secreto. Tem gente que oferta exibindo a nota. Já tem um aplauso de quem tu quer, infeliz. Meu irmão, Jesus sabendo. Prestação de conta, você sabe o que é isso, né? Você vai prestar conta do que Deus colocou você para carregar. O dom que você carrega é o que Deus aguarda que você desempenhe. Na certeza de quem te entregou, que é de onde você veio. Na prestação de contas, tudo volta ao começo. Você será julgado pelo que você carrega. Quantas pessoas você tocou com o dom que Deus te deu? Quantas pessoas você deixou de tocar? E aí é aqui, meu irmão, que eu vou entrar na parte final da ministração para focar a humildade. Jesus, sabendo que morreria, sabendo o que tinha nas mãos, de onde veio e para onde iria, o que foi que ele fez? Tirou a capa de cima, altos efeitos especiais, né? Tirou a capa de cima, pegou uma toalha, colocou na cintura, agachou e começou a lavar aos pés dos seus discípulos. E ele avisou: o que eu vou fazer agora, vocês não vão entender. Vocês vão entender depois, vocês vão entender agora. Ele já avisou.
agachou e lavou os pés dos discípulos. Aí Pedro disse, Senhor, o Senhor não me lavarás os pés? Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. E eu vou explicar o porquê. Sabe por que Pedro não entendia? Porque, irmãos, Senhor tinha amos, escravos, para lavarem os seus pés. Isso mesmo na cultura de um judeu. Escravos faziam isso com os seus senhores. Quem é Jesus? É o melhor rabi que já palmilhou essa terra. É o mestre sobre todos os mestres. É o Senhor acima de todos os senhores. Quem é Jesus? O melhor dos melhores, porque tem certeza do que carrega, de onde veio, para onde vai. E o que Jesus está fazendo aqui? Ensinando de maneira a chocar, ensinando de maneira a confrontar, ensinando de maneira a impactar. Pedro diz, o quê? O Senhor, o rabi da Galileia, o mestre. Pedro não tinha visto nenhum rabi, nenhum mestre lavar pés de discípulo algum. Agora lá está Jesus, o Filho de Deus, o humilde servo, o servo sofredor, lavando os pés dos discípulos, e Pedro acha aquilo ultrajante demais. Pedro acha aquilo, pastor Ali, extremamente ofensivo. Senhor, não, se esses loucos estão aceitando isso, eu não, nunca me lavarás os pés. O que é que o ditado popular diz? Nunca diga. Pedro vai mudar de ideia daqui a pouco. Pedro vai mudar de ideia daqui a pouco, depois do que Jesus disser para Pedro. E é o que, olha, quando Pedro, não me lavarás os pés. Jesus diz o que para Pedro? Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Colocando em miúdos, parafraseando, o que Jesus está dizendo? Pedro, se você não deixar eu te ensinar, você não é meu discípulo. Ou você me deixa aplicar a lição. Irmão, qual é o contexto aqui que está claro para mim e para todos que devem estar entendendo? Jesus irá morrer daqui a 7 dias. E ele quer deixar um legado, emancipando, pastor Arley, os seus discípulos. Qual é a lição final do Mestre Cristo Jesus para os seus discípulos? Qual é a lição que fecha a tampa do tacho? Qual é a última lição que Jesus está ensinando, dentre todas que ele já tinha ensinado aos seus discípulos? Seja humilde para servir o outro. Sirva o outro fundamentado na sua identidade. Sirva o outro com o que você carrega, sabendo de onde você veio e para quem você prestará contas. Sirva o outro. E sirva o outro, não importa quem você seja, no dom importante que você carrega, e importa que você sirva. Jesus senta, lava os pés de todos eles, e Jesus não disse tudo ainda. Aí Pedro, tá bom, Senhor, pode lavar os pés. Aí Jesus diz, olha, eu vou lavar os pés de todos, mas tem um encardido aqui que mesmo eu lavando vai continuar sujo, que é o miserável do Judas, o infeliz do Judas. Eu, quando novo convertido, antes de entregar o coração a Jesus, eu já fui evangelizado com aqueles novos testamentozinhos, azuis e cinzas, dos Gideões, missionários. E quando eu lia que Judas tinha traído, eu tinha uma raiva de Judas. Falei, esse infeliz não tinha que estar aqui, ó, por causa dele. Que ele foi cuspido, crucificado, sabe? O miserável desse Judas, eu culpava o Judas por tudo. Mas a palavra vem com revelação depois, e a gente vai crescendo e entendendo tanta coisa, e faz parte. Numa liderança, numa equipe que você lidera, é importante que você tenha quem discorde de você, para te fazer pensar, para te fazer refletir. Ninguém, irmão, a unanimidade, já disse alguns inteligentes, é burra. Você prega para 100, 10 se converte. E os 90 que está meio perdido, que Deus tenha misericórdia. Mas vamos lá. Jesus agacha, lava os pés. Lavou os pés de todos. Depois que Jesus lavou os pés de todos, ele se senta, pastor Arley, ele se senta, e agora é a hora de entender.
Aí ele pergunta: vocês entenderam agora o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e dizeis bem porque eu sou. Isso soa arrogante? Isso soa presunçoso? Não. E sabe por que não? Porque ele acabou de dar o exemplo. E aonde está a propriedade? No exemplo. E quando você tem propriedade para falar, quando você se senta na cadeira da propriedade para falar, meu irmão, e expõe as suas cicatrizes, as suas marcas, isso é carregado de autoridade de tal jeito que você vai cumprir o adágio popular, que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Aplauda melhor, vamos lá, vamos. Jesus senta e diz: vocês dizem que eu sou mestre e que eu sou Senhor. E falaram bem, porque eu sou. Agora eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Vocês também devam lavar os pés uns dos outros, e assim se tornarão meus discípulos. Ou seja, tudo que Jesus ensinou até ali, estava condicionando eles ao curso final, ao momento final. Está entendendo? Tudo que eles aprenderam até ali, aquela matéria última, poderia reprová-los. É isso que está claro. Vocês verdadeiramente serão meus discípulos, quando fizerem o que eu acabei de fazer. Agora, se você aprendeu tudo e não é humilde, você foi reprovado no seu discipulado. Se você fez tudo e não é humilde, você não é discípulo de Jesus. Se você tem todo o talento, sabe quem você é, o que você carrega, de onde você veio, para onde você vai, mas não tem humildade para servir, você é reprovado no discipulado de Jesus. Está entendendo que a humildade é a cereja do bolo? Está entendendo que sem humildade, sem o plantio da humildade, não haverá colheita na eternidade? Está entendendo que não é servir de qualquer jeito, é servir com humildade. O Filho de Deus serviu, e ele disse que maior é quem serve. Maior é quem serve. Eu fico vendo no reino de Deus pessoas que querem se colocar como generais, como ditadores, imponentes. E é o diáconozinho da porta que chega na eternidade e recebe um galardão maior do que o camarada que está com o microfone na mão. Entre os discípulos, tinha uma briga quem era o maior. E Jesus desceu a ripa. A mãe de um deles disse: Senhor, coloca um deles do teu lado, do outro. E Jesus, oxi. É o Jesus baiano aqui, né, nordestino. Oxi. Não compete a mim fazer isso. Aí Jesus traz um insight da eternidade, dizendo: compete a meu Pai. Esses lugares já estão reservados pelo meu Pai. São lugares de honra e de alta nobreza, reservado pelo meu Pai. Compete ao meu Pai quem vai sentar de um lado e de outro. Aí, uma perguntinha simples: os seus filhos vão beber o cálice que eu vou beber? Aí a mãe sentenciou os filhos dizendo: sim, beberão. Matou os meninos ali. Os bichinhos não estavam querendo nada. Os bichinhos nem pensavam nisso, era a mãe que estava ali colocando coisa na cabeça. Sabe quando a pessoa tem um dom e alguém fala: você é bom demais, você é impressionante, meu Deus, ninguém canta como você, ninguém compõe como você, ninguém faz como você, e você, pavão. Cresce. Aí quando chega no reino de Deus, ele corta todas as suas penas, te deixa depenado ali, te coloca na fornalha, te queima, te quebra, te acaba, meu irmão. Quando você acha que está no ponto, ele te quebra de novo. Porque quando o vaso achou que estivesse pronto, o oleiro quebrou de novo e deu para o vaso a forma que o oleiro quis, não que o vaso quis ter, mas foi o que o oleiro quis fazer no vaso. Entenda, temos a excelência do tesouro em vasos de barro, para que a glória seja dele e não nossa. Foi isso que Herodes não entendeu. Herodes fez uso da palavra que os discípulos pregavam.
Só que os discípulos pregavam dando glória a Deus. Herodes pregou querendo glória para si. Foi comido de bicho. E Joséfo diz que o bicho que comeu Herodes, o comeu apodrecendo ele nas estruturas dele, enquanto vivo ele ainda estava. Ou seja, ele foi ferido e ficou com a sua pele gangrenada e expirou na sua soberba, no seu orgulho. Esse é o poder destrutível e irreversível do orgulho. Ele te apodrece nas suas estruturas. Por isso, se você sabe o que carrega, de onde veio para onde vai, mas não tem humildade, a sua identidade está desconfigurada. A sua identidade está complicada, está maculada. Mas se com humildade, ligado à identidade, quando você sabe o que carrega, de onde veio, para onde vai, e com humildade você exerce o que Deus confiou a você, você ouvirá do Senhor o que aquele servo que recebeu 5 granjeando para 10, que recebeu 2 granjeando para 4, ouviu. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E aí vem a parte melhor da recompensa: entra no gozo do teu Senhor. De quem é o gozo, igreja? É do Senhor. E quem vai desfrutar, igreja? É o bom servo. E quem é o bom servo, igreja? É quem sabe o que carrega, de onde veio, para onde vai, e com humildade de Deus em Cristo, aprendeu a servir e serviu. Fiquemos de pé. Oh, bendito seja Deus. Você sabe o que está carregando? Quantos aqui sabem o que está carregando? Você sabe de onde veio? Você sabe para onde vai? Qual é o próximo passo agora? Servir. A palavra humildade na sua prática aplicada é servir. É serviço. Quase que eu chamava essa pregação de identidade e serviço. Mas eu preferi colocar identidade e humildade. Porque se você sabe quem você é, mas você se presume, você reprovou o que você aprendeu a ser. Quantos aqui, honestamente, entenderam que Deus ministrou aos seus corações? Eu quero chamar você aqui à frente para um alinhamento. Você entendeu o que eu falei? Eu quero te chamar aqui à frente para um alinhamento. Pastor, eu quero entender direito o que é que eu estou carregando. Quero me entender melhor de onde vim, para onde vou. E eu quero com humildade servir melhor ao meu Senhor e servir ao meu irmão. É só sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você para abençoar a sua vida. Eu vou orar com você. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente. Irmão, não se preocupe com as cadeiras. Quando eu digo para sair do seu lugar, escute, a fé é movimento, tá? Quando a mulher que sangrou 12 anos disse, se eu tocar na orla da sua vestimenta, ela saiu de onde estava e ela tomou um passo de fé. Irmãos, ninguém com fé fica estático, parado. E é profético quando você se demove do lugar onde você está. Se não tem espaço para vir à frente, pelo menos saia do lugar onde você está para o ladinho assim, ó. Toma uma atitude de dizer assim, eu me posiciono noutra direção. O Espírito de Deus está em nosso meio. E há um ambiente favorável e profético do Senhor nesse lugar. Eu estou me certificando se só tem vocês aqui, porque eu percebo tão cheio esse altar. Há anjos do Senhor em nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, especial demais o que Deus está confiando para você aqui essa noite. Você sabe que vai morrer daqui a qualquer momento.
Porque Deus tem com ele o dia do seu nascimento e também o dia da sua morte. Mas Deus está aguardando que você cumpra a sua biografia. Deus está aguardando que você, desde o nascimento, se entenda nele e feche o seu último instante de vida na presença dele, sabendo que carrega, de onde veio, para onde vai, servindo melhor ao Senhor, tocando outras pessoas. Sejam melhor, irmãos. Sejam melhor. Sejam melhor. Sirva as pessoas apesar das pessoas. Porque é difícil servir alguém ingrato. Mas sirva ao Senhor tocando alguém ingrato. Não deixe a maldade do perverso alterar a sua identidade. Não deixe a maldade da impiedade do outro desconfigurar você. Ah, você é muito bobinho, você é muito trouxa. Não, eu sou crente. Eu sou crente. Eu conheço uma irmã que ela serve tanto, irmãos. O prazer dela é fazer o melhor almoço. É fazer você ficar à vontade na presença dela, na casa dela. Te dá comida, te dá água, te dá suco. Tu tá saindo, ela faz a marmitinha para você levar. É uma pessoa dedicada, esforçada. O jeito que ela serve, pastor Arley, constrange você. Sabe, essas pessoas se tornam memoráveis para a gente. Você vai orar, escute. Nada é mais apaixonante e genuíno do que você orar por alguém. A declaração de amor mais honesta que você pode fazer para o seu irmão é dizer: eu estou orando por você. Porque se isso for verdade, ele está amando a sua vida, de joelhos dobrados. E tem gente, irmão, que constrange de um jeito. Tem uns rapazes jovens de uma empresa, Cuor de Leone. Eu falei, eu vou gravar uns clipes. E ele disse, pode vir e eu vou patrocinar todas as roupas dos seus clipes. Eu vou calçar você. Eu vou vestir você. Eu não vou cobrar nada de você. E nem precisa colocar a minha marca no seu clipe, fazer nada. Eu só quero honrar a Deus abençoando você. E isso quando eles eram uma loja pequenininha e única em Águas Claras. Agora eles estão se expandindo para o Rio de Janeiro, estão com a loja no Parque Shopping, no Taguatinga Shopping, Cuor de Leone, coração de leão. E trata todas as pessoas que chegam lá como leão, como leoa. Pastor Arley conhece esse pessoal, são crentes, são jovens crentes. E eles estão vestindo Hernandes Dias Lopes, Cláudio Duarte, Marcílio Dantas, Arley Lima, nomes de pessoas. Chegou lá, entra aqui na casa do leão. Irmãos, quando você sabe o que você carrega, de onde você veio, para onde você vai, você serve o outro com tanta alegria, você encontra no serviço uma oportunidade de agradar a Deus. Eu estou convidando você para transitar nessas vielas, nessas veredas da humildade, na consciência de quem Deus chamou você para ser. Eu estou falando de uma eternidade antes da sua existência e de um futuro depois da sua morte. É disso que eu estou falando. Isso importa demais. Meu irmão, prazer pecaminoso é tão passageiro. Se aborrecer com o irmão e ficar guardando amarguras no coração e celebrando a amargura, 3 anos que eu não falo com meu irmão, 4 que eu não falo com meu pai, grandes coisas. A eternidade é bem aí. E você é de lá, para que ficar se prendendo com as coisas daqui? Você não vai levar para o céu amargura nenhuma.
Você não vai levar para o céu prostituição alguma, desejo pecaminoso algum. Sou fulano de tal e sou gay. Você é daqui mesmo, filho, fica por aí, na sua gaysice, que eu vou para lá, eu sou de lá. E é bíblico afirmar, Jesus disse que não entra nos céus, não entra no reino, não entra na eternidade, pessoas com práticas que deixam a carne reinar nos seus desejos. Deus derramou no seu coração, querida. Você sabe disso. Deus tem derramado no seu coração. Vou te contar uma história. A sua história. Há um tempo atrás você não acreditava tanto no amor. Há um tempo atrás você achava que não dava para ser amada, para viver, para ser feliz, para ser honrada. Você até desistiu. Ficava ali algumas vezes flertando com a ideia, mas desistente. Muitas cicatrizes, muitas dores, muitas lágrimas, não é? Aí Deus resolveu, na misericórdia dele, olhar para você e abraçar o seu coração. Aí ele soltou todas as amarras, trouxe colorido de volta para os seus dias. Até o seu sorriso, que era sem graça, passou a ter graça. O brilho que estava fugindo dos olhos voltou a brilhar. A dança ficou mais bonita, ficou mais leve, não é? E hoje parece que tudo faz sentido. Deus te libertou da manipulação, da dominação e do controle da sua carência. Você era refém de você mesma e dos seus traumas, das suas dores. Mas eu estou olhando para você e estou vendo uma águia gigante, abrindo as asas, levantando a cabeça e aproveitando o voo. Aproveitando o voo. Que a palavra do Senhor para você é essa: voe, águia, voe, águia. E o impulso desse seu voo é o meu sopro, diz o Senhor. E eu te chamo de liberdade, diz o Senhor. Eu te chamo de liberdade, diz o Senhor. Mas há algo a mais que Deus quer que eu te fale. O seu coração não é cemitério de sonhos. E tem sonhos esquecidos que serão lembrados e mortos que serão ressuscitados. Deus está mexendo com memórias da menina. Bem-vindo ao novo tempo, diz o Senhor. Bem-vinda ao novo tempo. Bem-vinda ao novo tempo. Identidade bem ajustada. E a humildade em dias diante de Deus. Ei! Ei! La parea soyo que bendirira la paracia. Ô irmão, eu estou vivendo o culto Maranata, pastor. Todo mundo aqui está dizendo Maranata. Todo mundo está aqui, oh, volta Jesus. Volta Jesus. Se for agora, todo mundo sobe. Volta Jesus. Se for agora, ninguém fica. Meu Deus. Oh, glória a Jesus. Meu irmão, você foi feito para Ele. E você só tem paz se estiver nele. Agostinho disse: depois que me converti, nunca mais eu pequei em paz. Depois que você encontra Jesus, você não tem paz nem para pecar mais. Você encontra paz no perdão dele. É no perdão dele. Oh meu Deus, que coisas tão... Escute isso.
Deus me abre os ouvidos espirituais aqui, eu escuto correntes soltando de corações aqui. Eu escuto algemas sendo derrubadas, arrancadas de braços e mãos aqui. Olha, de verdade, Deus está trazendo curas, mas específicas em pontos de ignorância no emocional e no espiritual da vida de pessoas aqui esta noite. Meu Deus! Ó, essa igreja, sabe como Deus me mostra essa igreja, pastor? Agora, como uma flecha polida no arco dele. Essa igreja sofreu alguns baques. Mas os baques que essa igreja sofreu, era Deus puxando o finalzinho da flecha para trás, para saltar de vez a flecha, e ela acertar o alvo que Ele quer. Você não entendeu? Acho que você não entendeu. Você é flecha no arco de Deus. Deus está testando, provando você, dando pressão, te puxando para uns passos atrás, para você correr com os cavalos, para você acertar o time dele, o beat dele, o tempo dele. Nebegedariro la faracia. Oh, aleluia. Senhor, o Espírito de Deus está abraçando o seu coração, e Ele sopra removendo as cinzas, e está fazendo o seu coração queimar em brasa. Olha para mim, as escamas estão caídas. Eu não falei caindo, estão caídas dos olhos do seu entendimento. Seu coração está acelerado mais rápido aí. Deus está mexendo nas suas emoções e estruturas. E os teus anos passaram muitas vezes sobre a sua cabeça essa noite. E Deus, na sua misericórdia, ainda está te dando tempo para viver muito intensamente o que Ele tem para a sua vida. Escute, não é tarde não. Ainda tem coração pulsando aí, e ainda tem propósito para ser vivido aí, e tem humildade para dar conselho e para orientar muita gente, diz o Senhor. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Oh, bendito seja Deus. Deus, irmãos, eu queria especificamente apontar cada um e falar, mas tem coisas aqui que está para muitos. Deus me mostra o nome de muitos saindo no diário oficial, porque vão passar em concursos. Eu estou vendo gente concursada aqui, meu irmão, assumindo a cadeira. E isso que eu estou falando é resposta para alguns que estão orando enquanto está estudando, e chorando, e estudando, e chorando, estudando e orando. Oh, bendito seja Deus. Você vai ter como se não tivesse. Vai ser como se não fosse. Porque você só é mordomo, Ele é o dono de tudo. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. To end. Fim de tudo, amém. Oh, meu Deus. Levanta a mãozinha para mim. Com capu, cor de abóbora aí, você. É para você que eu estou falando. Você tem tido uma conversa de lágrimas solitária com Deus. Tem um montão de amarras aí. Tem um montão de coisas acontecendo. Você não é fácil. Você sabe disso. Às vezes ignora, mas sabe. Você já se perdeu de muitas maneiras.
Mas Deus, na sua misericórdia, sempre te encontra. Sempre te encontra. Se dá perdido nas pessoas, imagine em Deus. Não é? Mas hoje, acabou para você. Acabou. Qual o seu nome? Jefferson. É o Jefferson. Acabou para o Jefferson hoje. Agora é o Jefferson, filho de Deus. Eu estou falando com um sepultado. Deus, aleluia. Que vai estar ressuscitando. Tem gente orando por você. E chorando diante de Deus. Para Deus pegar você. E Deus te pegou hoje aqui. Porque tu está aqui na frente, porque quer melhorar, quer entender você, quer se entender na vontade de Deus. Não é verdade, Jefferson? Cabra teimoso, meu Deus do céu. Se arrebenta todo e continua teimando. Mas acabou para você. Jefferson, a partir de hoje, está começando para Deus. Até o seu sorriso vai mudar. Essa vida sua sem graça é mudança que Deus tem para ela. Essa angústia que aperta no seu coração e tu chora sozinho sem ninguém ver, está mudando também, está acabando para ela. Seu coração será tomado pela alegria do Senhor. Até a morte sentenciou você. Você andou se deprimindo demais, se trancando em quartos escuros. E quando sai do quarto, não é para ser você, é para inventar alguma coisa que sua cabeça criou. Mas Deus me manda te dizer que acabou para você. Porque está começando tudo para Ele agora. Lebendarira la farácia. Deus chamou você para viver coisas novas na presença dEle, Jefferson. E para todas as maneiras que você se perdeu, existe um Salvador que sempre te encontrou para te salvar. É tempo novo, Jefferson. É tempo novo. Você precisava ouvir tudo isso que eu estou te falando. Não tem ninguém aqui, só está eu e você. Nessa história que é só sua com Deus. E Deus com você. Oh bendito Deus. Eu tenho certeza que Deus está revelando você para você essa noite. Você era um mistério para você mesma. Para você mesmo. E Deus está mostrando você para você. Irmão, ninguém está tão perdido do que quando está nesse lugar de não saber quem é, de onde veio, para onde vai. E ainda fica vivendo na ignorância, cheio de arrogância. Misericórdia. Uma besta quadrado. E o que tem de gente deixando de ser besta hoje, graças a Deus. O que tem de gente sendo arrancado da ignorância nessa noite. Por causa da bondade e do amor de Deus. Por causa da misericórdia que chegou para você hoje. Esse menino aqui, que está de joelhos, ele está me ouvindo. Como você está aí mesmo. Deus está falando para você desde o comecinho, sabe? Oh querido, Deus está soltando as amarras que te prendem. Deus está desintoxicando o teu coração de ideias filosóficas e ideologias todas asquerosas, nojentas. E Deus está trazendo de verdade sabedoria para o seu coração. Você é muito inteligente. E o diabo estava querendo usar essa inteligência para coisas outras. Mas a sua inteligência agora vai ser usada para o reino de Deus, para a glória de Deus. Deus vai honrar a súplica do teu coração, o desejo da tua alma, diz o Senhor. Porque Ele está trabalhando em você aí. Você é muito família, querido. Você é muito família. Deus vai honrar as suas súplicas na presença dEle. Glória a Deus. Glória a Deus.
Qual o seu nome, querida? Isabela. Isabela. Deus conhece você, Isabela. Inclusive as suas anotações mais segredadas Ele conhece também. Deus conhece até as conversas que você tem com o espelho. Quando você se olha no espelho, como você se... Deus está libertando a Isabela da Isabela. Quanta carência aí dentro, Isabela, quanta dor. E Deus, o Pai, tem colo para você. Nesse culto hoje, você se arrepiou tantas vezes, a cabeça pensou tanta coisa passou pela sua mente. O Espírito Santo está abraçando você por dentro, Isabela. Deus está tocando na sua coluna. Deus está colocando ossos no lugar. Deus está resolvendo um tantão de coisa. Tem dores muito segredadas aí que você não fala para ninguém. Deus está tocando nesse ponto vulnerável aí, nesses lugares frágeis do seu coração. Já tentaram fazer peteca do seu coração e dos seus sentimentos. Brincaram com você. Fizeram coisas com você que te desconfigurou, Isabela. Você se perdeu muito. E se perdeu na manipulação e na dominação e no controle de pessoas. Mas olha, Deus está cortando todos esses fios. E Deus está trazendo você de volta para o colo dele, Isabela. Nesse lugar onde tudo se encontra, tudo faz sentido, tudo passa a ter cor, tudo muda. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está abraçando você. Pode abraçar ela, pode abraçar ela. E abraçadinha como você está, escute mais, Isabela. Deus vai te embelezar de fato. Deus está fazendo cair as máscaras. E quem é você é o que importa na presença dele. E eu vejo sua alma desnuda diante dele. E você sendo vestida da graça do Senhor, das vestes da misericórdia e da justiça do Senhor. Ele está esvaziando o seu coração da dor e da depressão. Ele está libertando você até das tentativas fracassadas do suicídio. Das tentativas fracassadas do suicídio, Ele está libertando você. De memórias que te aprisionam, Ele está te tirando desse lugar, Isabela. Meu Deus. É hoje que começa tudo de novo. É hoje o dia que tudo está começando para você, Isabela. Labariocida, eu quero faraciar. Aquelas orações que você fez sozinha, chorando, andando. Meu Deus. Você e Deus chorando. Você e Deus em tantas dores. Começando de novo, Isabela, um novo tempo para você. Uma estação primaveril está sendo inaugurada, um tempo lindo, um tempo novo. Ela diz que o aniversário dela é hoje, igreja. Dá um aplauso bonito para Jesus. Eu falei para ela, está começando hoje um tempo primaveril na sua vida. Meu aniversário é hoje. Irmãos, aí a gente conta essas coisas depois, em outros momentos, e o pessoal fala, está inventando. Mas é Deus que faz história. E é isso que está acontecendo hoje. Deus está fazendo história na sua história. Eu estou diante de uma mulher muito capaz.
muito inteligente, que venceu por meio de muitos sacrifícios. Esse sorriso custa para você, muito. Mas ele esteve sem graça fazia um tempo também. Mas olha, o Espírito de Deus está tomando você. Seu coração não está dando conta do que está recebendo aí. E a sua cabeça está processando e está fervendo também em tanta coisa. E é uma unção, a graça criativa que Deus traz sobre você. Deus, o Pai, me manda te dizer muito claramente, Isabela, não negue aos seus lábios o sorriso que está inundando o seu coração. Esse sorriso tem motivação na alegria que Deus está trazendo aí para dentro. Porque Deus abriu o ralo aí, que estava lá contendo as águas de angústias e muitas tristezas. Deus está escoando isso tudo, tirando, esvaziando isso tudo. E a alegria dele está aí, ó. Ele tá se tornando o habitante da tua casa, do teu coração. Está decidido, resolvido morar aí dentro. Se a partir de hoje é casa do Senhor. Você tem um dono, Isabela. E ele não brinca com os seus sentimentos. Ele não brinca, já brincaram demais com os seus sentimentos. E você vai entender que valeu a pena, Isabela. Já está valendo a pena. Nos meses que se seguem, você receberá flores do seu amado. Jesus te dará flores. Você entendeu isso? Flores do seu amado. Aquelas orações atendidas. É isso. É disso que eu estou falando. Você vai sentar na cadeira que você está aguardando sentar. O seu nome terá a relevância que Deus quer dar a esse seu nome. Tudo por causa do propósito. E tudo por causa do que Ele quer fazer através de você para tocar outras pessoas. Irmãos, Deus não nos abençoa para o nosso egoísmo. Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? A bênção não é sua, é através de você para todo mundo. Quando Deus nos dá, Ele nos dá para compartilhar com outros. Quando Deus te dá a semente e você segura a semente, ela mingua e ela não cumpre o propósito de germinar e resultar em frutos. Tem gente que come o pão e a semente, sangue de Cristo. Não, meu irmão, você vai abrir o coração e vai dar a semente, e vai cumprir o propósito da semente. Tem óleo fresco descendo sobre a tua cabeça. Ô irmão, eu queria, você me prometeu isso, pastor, uma vigília aqui, você me prometeu isso. Cobra dele, irmãos. Quando me promete eu cobro, e eu estou cobrando aqui, ó. Vou trazer o pastor Marcílio numa vigília. Todas as vezes que eu vim aqui, irmão, fui eu que me ofereci para ver. E quando eu venho sem me oferecer, ele cria caso comigo ainda. Uma foto apareceu aí, postaram na data errada, e ele disse: você veio aqui e não falou comigo? Falei: não, pastor, eu estou em casa, eu estou em Curitiba. Não, mas tu estava aqui, rapaz, tem a foto. Falei: não, o rapaz postou na data errada. Mas, pastor, você me prometeu uma vigília aqui. E eu quero, no nome de Jesus, uma vigília nesse ambiente aqui. Para profetizar mesmo que Deus está mostrando. A exemplo do que Deus está fazendo com a Isabela aqui. Com tantos outros corações. Tem óleo fresco descendo sobre a sua cabeça. Deus está te preparando para novos desafios e para um novo tempo. Você está sendo testado nos seus limites. Tem limitações aí que você diz: é só até aqui, Senhor. E Deus diz: tu aguenta um pouquinho mais. Você aguenta um pouquinho mais. E Deus está arrochando muito. Está arrochando muito. Você está chorando, está sentindo que está doendo, está limitado, está querendo decidir coisas, cabeça confusa, coração machucado, coisas complexas. E Deus manda te dizer: eu estou no controle, aguenta, porque eu vou esclarecer tudo. E o óleo fresco desce sobre a tua cabeça, te preparando para um novo tempo. Eu estou diante de uma quantidade de pessoas que Deus está levantando para desbravar essa igreja em outras frentes.
Deus está confiando um mói de chaves ao pastor Arley. Olha para cá, homem de Deus. Deus está confiando chaves de outras igrejas, Families Church, em outros lugares. Noutros lugares. E os leais vão se apropriar dessas chaves contigo. Recebe do Senhor isso. Recebe do Senhor isso. E tem gente aqui que está louca para trabalhar, numa visão clara que Deus está confiando a você. O Wesley Mangueira ali, o meu amigo. Quanta coisa Deus falou hoje para o seu coração. Quanta coisa sua mente foi emendando coisas aqui. Escute, eu vou orar com você aqui na frente, tá? Tenha só um pouquinho de paciência comigo. Deus esclareceu coisas hoje. Deus alongou coisas hoje. E Deus está derramando dentro de você, dentro do seu coração, Deus está derramando aquilo que Ele vai usar para tocar outras pessoas. Deus está confiando um dom, Wesley, que Ele vai se revelar a você. Ele vai desabrochar como uma rosa dentro de você. Qual é o dom que Deus te deu, Wesley? Para o que foi que Ele te chamou? Deus dá sonhos para revelar propósitos, irmãos. Deus traz insights na mente. Ele vai fazer isso com você, queridão. Você não está perdido como você acha que está. Tem um coração apaixonado aí dentro de você que está louco para queimar no reino. Está louco para se inflamar no reino. E Deus vai fazer isso com você, viu? Deus vai fazer isso com você. Eu percebo as mãos misericordiosas do Senhor segurando na tua e te colocando em pé quando você está prostrado. Eu percebo os ouvidos de Deus atento às orações que você faz no caminho para o trabalho e até na volta para casa. Nos seus momentos sozinhos, você e Deus, Deus e você, tem conversas, lágrimas regadas. E é dessas coisas, desses lugares segredos, dessas nuancezinhas, é disso que Deus está falando. E Deus vai completar a boa obra. Deus vai usar você para impactar a sua família, os seus familiares. Deus vai te usar para impactar as pessoas no seu local de trabalho. Há uma graça de Deus muito fresquinha, verdejante assim, muito clara, muito novinha de Deus. Há uma sede em você e ao mesmo tempo uma fonte que se destranca para matar a sede das pessoas à sua volta. Tem desertos à sua volta clamando pelas águas de Deus que jorram de você. Oh bendito Deus, vamos orar para que Deus configure sua identidade, com humildade você o sirva melhor. Pai, nós oramos e pedimos ao Senhor agora, você vai orar, eu oro por você e você ora comigo, tá bom? No nome de Jesus, faça a sua oração, fala para Deus sobre a sua identidade, fale para Deus sobre a sua identidade, sobre as questões da sua humildade, fala com Deus sobre os seus embaraços, sobre as coisas que dificultam. Deus, no nome de Jesus, continue orando. Sara, a filha do pastor, olha para mim, continue orando, irmão, continue orando. Eu vou continuar orando com você. Mas é o que eu vi a Sara ali, Deus me trouxe algo do Espírito muito presente aqui. Sara, você é uma missionária. E Deus está colocando, não é lugares fora do mundo aí, é lugares do Brasil no seu coração. Sabe, Deus está te envolvendo o coração em coisas muito particulares. Há uma conversa muito personalizada, muito pessoalzinha, sua com Deus e Deus com você. Deus está instigando, Deus está provocando o seu coração. E você tem coisas escritas para Deus, coisas desenhadas para Deus, coisas planejadas para Deus. Coisas só suas, que vezes outras você arrisca comentar com sua mãe, com seu pai, para alguém mais próximo, para pessoas que você confia. Mas são coisas muito suas. Deus me manda te dizer que Ele acredita no que Ele derramou em você. E você está proibida de não acreditar no que Deus derramou em você. Pare de se auto-sabotar, menina. Acredite no que Deus colocou aí dentro. Porque Ele acredita no que Ele derramou e Ele acredita em você.
para coisas poderosas. E há uma unção de liderança sobre você. Há uma graça para liderar e para exigir respeito. Sem arrogância, sem prepotência, na humildade e na seriedade de caráter. Deus sabe quem é você e você sabe quem é Deus. E nos seus sonhos, nas suas experiências de quarto fechado, Deus está configurando muitas coisas aí. E você vai começar a derramar isso. Você vai começar a compartilhar essas coisas. Porque você é uma brasa que está acesa aí, louca para queimar no altar. Louca para se inflamar no altar. E Deus acredita no que Ele derramou em você. Você disse para Deus que não queria passar batido, não é? Que não queria viver sem propósito, sem significado. Você disse para Deus que queria entender e queria responder direito a Ele. Ele está aguardando isso. Passos acertados dentro das pegadas abertas do propósito. Deus está abraçando o seu coração e está esclarecendo muita coisa. E de repente eu vejo asas nos seus pés. E aí te vejo para outras direções, para outros lugares. Não se limite a estar presa. Deus te quer solta. Vamos orar, continuar orando. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos aqui. Configure direitinho a identidade dos teus servos. Coloca-os nesse lugar de entendimento e propósitos genuínos no Senhor. Eu oro a bênção dos seus corações, meu Deus. Que Jesus seja o eu sou da identidade deles. Que o dom do Senhor derramado em seus corações seja uma ferramenta lapidada, bem amolada nos teus interesses, naquilo que o Senhor quer para a vida dos teus filhos. Oh meu Deus, eu oro te pedindo, fale a esses corações, configure esses corações, conduza-os humildemente ao teu propósito, aos teus interesses. Tu és o abençoador das nossas vidas, Tu és o que nos sustenta dentro dos teus propósitos. Eu oro te pedindo em nome de Jesus. Deus abençoe vocês todos, queridos. Deus abençoe vocês.